pessoal, estamos aqui para fazer aí a correção dessa prova aí do ISS Cuiabá, né? Espero aí que vocês tenham detonado aí nessa prova, né? Meus amigos aí de todo o Brasil aí, vamos chegar forte aí, né? Resolvendo aí essa prova. Então vamos lá, vamos ver o que interessa, né? Chega de muita conversa. Primeira questão foi uma questão de número aí 61, né? Uma empresa produz e vende mochilas. Em 1 de 2015, não havia estoque inicial de mochilas. A gente resolveu uma bem parecida com essa aí, né? Mas essa aqui teve uma parte de custos nela, né? E não estava no edital. Eles cobraram, né, o custo de produção. E não estava no edital, mas, né, quem tinha uma noção aí, você que estudou, com certeza você não errou aí essa questão. Mas vamos lá. No mês de janeiro de 2015, a empresa produziu 200 mochilas. Está aqui a quantidade de mochila, 200 mochilas. Para isso, consumiu 1.200 de matéria-prima, pagou os salários dos funcionários diretamente envolvidos na produção, ó, mão de obra direta. Incorreu em custos indiretos de fabricação no valor de 600 e depreciou máquina utilizada no processo de 200 aí também. No processo de transporte para o cliente, acidentalmente houve a danificação de 20 mochilas que não poderão ser aproveitadas. As mochilas começaram a ser vendidas no início de fevereiro por R$30. Em março, devido à volta às aulas, as mochilas passaram a ser vendidas a R$35. Já em abril, diminuíram o preço e passaram a ser vendidas a R$22. Assinale a opção que indica o valor contábil unitário da mochila em 30 de 4 de 2015. Pessoal, essa questão aí, né? A gente não tinha maior dificuldade, vamos aqui me olhar aqui, né? Olha só, o estoque ele é avaliado de que forma custa o mercado dos dois o menor. Então você jamais poderia marcar uma alternativa acima de 22, certo? No mínimo ele teria que ser 22. Jamais poderia ser letra D, 23, jamais poderia ser 24, certo? Porque esse é o valor de mercado, o valor estimado de vendas menos, né, os custos e as despesas necessárias com aquela venda. Só que ele não deu custo nenhum. Então aquele ali é o valor de mercado que você tem, certo? Custo ou valor realizável líquido, conforme diz o pronunciamento. Beleza, agora vamos ver qual foi o custo daquelas 200 mochilas. Ele falou que consumiu matéria-prima 1.200. Ele disse que teve mão de obra direta, além disso, de quanto? Ó, de 2.200. Teve custos indiretos de fabricação no valor de 600. No processo, ainda, e depreciou a máquina utilizada no processo. Essa máquina utilizada no processo, ela também é custo de produção, aquela depreciação. Se tiver medidor individual, né, ele é um custo indireto que a gente pode mensurar, né? A gente, se fabricou um produto só, todos os custos passariam a ser direto, mas isso não interessa aí para a questão. O importante é que a depreciação, como for relativa à máquina, ela compõe o que? O custo de produção. E foi no valor de quanto? No valor de 200. Então, 1.200, 3.400, né? 3.400, 4.200 é o custo de produção. 4.200 foi o custo de produção total. 4.200 dividido por 200 mochilas, nós teremos aqui quanto, Silvio? 21. Esse é o custo. Certo? E o valor realizável, o valor de mercado, foi quanto? Foi 22. Então, quando você tá lá, critério de avaliação do ativo, artigo 183 da Lei 6.404, que nessa situação você pega o qual dos dois? O menor. Custo ou valor de mercado? O CPC trata custo ou valor realizável líquido. Então, o que interessa aí é que nós vamos ficar com o valor de 21. 21, portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Ok. Questão 62. Mais uma questão. Em uma empresa apresentava os seguintes saldos em suas contas. Questão de mercadoria que a gente resolveu uma igualzinha aí, né? Considerando apenas esses fatos, assinale a opção que indica o valor do resultado bruto na DRE. Resultado bruto na DRE. Lembra aí o que é resultado bruto? É o lucro bruto, Silvio. É vendas líquidas menos custo da mercadoria vendida. Ok. Aí nós temos que pegar as vendas. Qual foi o valor das vendas aí? Tá lá, ó, vendas de produto. Vendas,
400 mil. E tirar daqui as deduções. Quais são as deduções? Devolução, desconto condicional, abatimento e tributos incidentes sobre vendas. Está ali devolução e abatimentos, devoluções e abatimentos no valor de 30 mil. Beleza, né? Estoque, isso aqui a gente vai precisar para achar quem? O custo da mercadoria vendida, compras. E fora isso, a gente só tem os tributos incidentes sobre vendas. PIS e COFINS sobre vendas e ICMS sobre vendas. Ô Silvio, e esse ICMS a recuperar? Isso aí é um crédito quando você compra, você vai ter esse crédito, né? Ok, Silvio. Então aqui os tributos incidentes sobre vendas, a gente vai ter PIS e COFINS, 37 mil, com mais o ICMS, 48 mil. Totalizando quanto? 85 mil. Portanto, o valor das vendas líquidas vai ser 400 menos quanto? Menos 115. 400 menos 115, nós teremos 285 mil aí, o valor das vendas líquidas. Perfeito, né? 285 mil aí. Ok, e o custo da mercadoria vendida é igual a quanto, Silvio? Estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. Logo, o CMV vai ser igual. Estoque inicial de mercadorias, está ali, ó, 50 mil. Mais compras líquidas, é o valor da compra menos o ICMS que você vai ter de crédito quando você comprou aquelas mercadorias. Então, tá ali, ó, compras de mercadoria 200, certo? Menos o ICMS a recuperar de 21. Isso menos o estoque final, que o estoque final foi quanto, Silvio? Foi 30 mil. Logo, o custo da mercadoria vendida vai ser igual. 50 mil, né, menos 30 vai dar 20 mil, né? 20 mil vai dar 199 mil. Vai ser o custo da mercadoria vendida. 199 mil. O lucro bruto, nós teremos, vai ser vendas líquidas, 285 mil, menos o ICMV, no valor de 199 mil, portanto, teremos aí um lucro bruto no valor de 86 mil, ok? Beleza, sem maiores problemas. Ô Silvio, você pode ter feito aí, né, sem ter tirado o diacho de quem, pessoal? Desse, olha só, sem ter tirado o ICMS. E se você fez isso, acredito que a banca não deve ter feito desse jeito, você encontrou a resposta. Porque esse CMV, ele ficaria no valor de quanto? Mudaria, ele seria um valor de 180 mil, né? 180 mil, então não teria nem resposta, né? Então foi melhor até, essa coisa não teria resposta aqui se você não tirasse isso aí, né? Seria 50, não, seria 220 mil, seria o CMV, 280 menos 220, poderia achar aqui, ó, 65 mil. Essas duas respostas seriam possíveis. Mas a lógica é o quê, Silvio? É que esse valor da compra aqui é compra de mercadoria. O valor comprado, não foi o valor líquido. Então você deve tirar o quê? O ICMS a recuperar, que foi no valor de quanto, Silvio? No valor de 21 mil, certo? Então o valor de compras você não deve levar 200. Você deve levar 200 menos 21 mil, que dá 179 mil. Perfeito? Então essa aqui não vai ser a resposta certa é letra C. Tomara que a banca não venha aí querendo marcar a letra B, né? Letra C aí, 62. 63, em janeiro de 2015, uma entidade realizou as seguintes operações. Conforme eu falei, que eu não acreditava que caísse aquelas questões, né, fortes lá de fluxo de caixa, que viesse com balanço, que viesse com aquele tipo de coisa todo. Mas eles colocaram uma questãozinha de fluxo de caixa aqui para você saber o fluxo, né, da atividade operacional. Olha aí, em janeiro ele fala aí os fatos, integralização, assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade operacional e evidenciado na DFC. Vamos lá, meu amigo, vamos, Silvio, vamos aí. Olha só, ele quer operacional, integralização do capital social no valor de 120 mil, sendo 80 mil dinheiro e 40 mil automóvel. Isso aqui não vai ser nada em fluxo de caixa, e esse 80 mil, fluxo decorrente da atividade de quê, Silvio? Da atividade de financiamento. Pagamento do seguro mensal do automóvel, ó, pagou, fluxo de caixa, o quê? Operacional. De quê? Que foi consumido 2 mil.
Pagamento de aluguel antecipado 2 anos por 60 mil. Se pagou, meu amigo, é fluxo de caixa. E como é aluguel, é fluxo de caixa o quê? Operacional, que consumiu. Venda de mercadoria por 100 mil, beleza, 100 mil. Significa que isso aí vai ser fluxo operacional. Metade à vista, fluxo operacional, mas não vai ser 100 mil todo. Só vai ser quanto? Só vai ser 50 mil. Beleza. Ah, Silvio, mas as mercadorias tinham um custo de 60 mil. Isso não vai interferir no fluxo de caixa da venda. Compra à vista de um computador a ser utilizado pela empresa. Utilizado, palavra-chave para caracterizar imobilizado. Imobilizado, isso aqui vai ser fluxo de quê, Silvio? De investimento. Reconhecimento de despesa de salário. Se só fez reconhecer para ser paga no ano seguinte, no mês seguinte, isso aqui não é fluxo nenhum de caixa. Contratação de empréstimo no valor de 30 mil, isso aqui é fluxo de quê, Silvio? Fluxo de financiamento. Então, fluxo operacional são esses três aqui, ó. Ó, que aqui consumiu, aqui também consumiu, porque foi pagamento, e houve recebimento de quanto? De metade de 100 mil, 50 mil. Então, o caixa, Silvio, no caixa, ó, entrou 50 mil correspondente à metade daquela venda, saiu 2 mil dos seguros e saiu mais 60 mil do aluguel. Claro, para sair aquele valor todo, você tinha que ter um saldo de caixa, né? Então, 50 menos 62, o caixa diminuiu em 12 mil. Se diminuiu em 12 mil, houve o quê, Silvio? Houve consumo de caixa. Consumo de 12 mil, portanto, alternativa correta, letra A. Em 31/12/2015, uma entidade possuía as seguintes contas em seu ativo. Aí vem lá a Caixa, conta bancária, né, Banco Alfa, Banco Beta, depósitos vinculados, numerários em trânsito, aplicações de curto prazo no mercado financeiro. Ele quer saber, além disso, sabes que na data do balanço, o Banco Beta estava em liquidação. Com base nas contas acima, o saldo das disponibilidades em 31/12/2015. Disponibilidade é dinheiro que está lá livre para você movimentar, né? Está disponível e com risco pequeno de mudança de valor, certo? Risco pequeno, ínfimo lá de mudança de valor. Então vamos ver aí o que é que nós temos. Caixa disponível, 100 mil. Conta bancária no Banco Alfa. É Alfa que está sob liquidação? Não, então Alfa também é disponível. Mas a conta bancária no Banco Beta está sob liquidação, ele não pode movimentar esse dinheiro. Certo? Não pode, não é de livre movimentação. Então não está no disponível. Depósito vinculado à liquidação de empréstimo de curto prazo. Se ele está vinculado a pagar aquele empréstimo de curto prazo, ele é um dinheiro disponível? Não, também não. Né? Numerário em trânsito decorrente de remessa de matriz para filial. Aqui sim. Isso é o quê, Silvio? Isso é disponível. Aplicação de curto prazo no mercado financeiro, prontamente conversíveis em caixa e com risco considerável de mudança de valor. O risco tem que ser risco pequeno de mudança de valor, portanto isso aqui não vai ser incluído como disponível. Então o disponível nós vamos ter quanto, Silvio? 190 mil. 190 mil, alternativa correta aí, letra C. Tranquilo aí, sem maior dificuldade. Beleza! Vamos lá, de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil, um ativo decorrente de impostos sobre a renda e contribuição social diferidos deve ser constituído em uma entidade lucrativa. Quando a entidade lucrativa, quanto à entidade, né? Ele quer dizer um ativo decorrente de imposto sobre renda e contribuição diferido. Ou seja, ele quer saber um ativo diferido quando é que vai ser constituído. Certo? Isso aqui, pessoal, olha só. Quando você, por exemplo, né, a contabilização ela vai seguir a regra contábil. E muitas vezes a regra fiscal determina procedimentos diferentes. Né? Então você tem um ativo contabilizado de um valor e aquele ativo fiscal, né, o ativo fiscal, ele teria um outro valor. Certo? A mesma coisa com o passivo. Por exemplo, você constituiu uma provisão, né? Aquela despesa com a provisão, ela não é uma despesa dedutível. Então, o valor que você teria do passivo, se fosse fiscalmente, seria um valor o quê? Menor, certo? Então, existem essas diferenças temporárias, né? Entre esses valores do ativo e esses valores do passivo. Essas diferenças temporárias nessas contabilização, né? Regime contábil e regime fiscal, essas diferenças temporárias, se essas diferenças temporárias forem dedutíveis,
seja lá no ativo, diferença do ativo, seja diferença do passivo, isso vai gerar um ativo diferido. E essas diferenças temporárias, se elas forem tributáveis, era um valor que era para você tributar e você não vai tributar no futuro. Aquilo vai gerar o quê? Um passivo diferido. Certo? Isso gera um ativo diferido, um passivo diferido, isso é tratado num CPC 32 e caiu forte aí a parte de tributo sobre rendas, né? Beleza. Então ele quer saber justamente o que é que vai gerar esse ativo, né? Então o que é que geraria esse ativo? Vamos lá. Por exemplo, você, né, ter um prejuízo fiscal, isso poderia gerar, você poderia ter um crédito compensar em momentos mais à frente. Uma depreciação, por exemplo. Se você depreciou contabilmente, olha só, a depreciação contábil, vamos supor, que foi maior do que a depreciação fiscal, certo? A depreciação contábil foi maior do que a depreciação fiscal. Então, o que é que significa? Que lá na frente você vai poder depreciar mais, certo? Fiscalmente. Então você vai ter o quê, Silvio? Você vai ter um direito. Então, se a depreciação contábil for maior do que a depreciação fiscal, quer dizer que você depreciou menos agora, você está diferindo para depreciar mais na frente. Então isso gera um ativo diferido, certo? Outro exemplo, né? Quando você constitui lá, né, aquelas perdas do ativo, quando você constituiu perdas do ativo, seja perdas do ativo, perdas estimadas com crédito, liquidação duvidosa, perdas com teste de recuperabilidade, certo? Quando você constituiu essas perdas, o que foi que aconteceu? Você pegou, né, tem um ativo, por exemplo, um imobilizado. Você tem um ativo imobilizado de 180 mil e você constituiu essa perda com teste de recuperabilidade de 30 mil. O seu ativo ficou com um valor de 150 mil. Isso, o valor dele, o quê? Contábil, Silvio. Porque o valor fiscal dele, como essa perda com teste de recuperabilidade, não é permitido que você deduza isso aí, nesse momento, certo? Nesse momento não é permitido que você deduza. Vai ser permitido que você deduza quando? Quando isso for vendido, quando isso for baixado lá na frente. Então, fiscalmente, olha só, fiscalmente, isso aqui está com que valor? Com 180, enquanto que contabilmente ele está com valor de quê? De 150. Então, esse caso aqui, pessoal, né? Quando você reconhece essa despesa, quando você reconheceu essa despesa, diminuiu aqui os 30 mil. Mas a empresa, ela vai poder deduzir isso aqui naquele momento? Não. Ela vai poder deduzir isso lá na frente. Então, essa diferença tributária, ela é uma diferença tributária o quê? Dedutível lá na frente. Então, essa diferença tributária que é dedutível lá na frente, ela vai gerar o quê? Um ativo diferido, certo? Então, isso aí a gente precisaria ver com mais detalhe aí o pronunciamento, mas a regra é essa aí, certo? Recebe multa ambiental, isso não. Reconhece depreciação fiscal, depreciação contábil menor que a fiscal. Se a depreciação contábil é menor que a fiscal, isso não gera ativo diferido, isso gera passivo diferido. Baixa a provisão para contingência, não. Se fosse constituição, sim. Paga juros sobre o capital próprio, não. Aqui está aqui, ó. Reconhece despesa pela redução do valor recuperável do ativo imobilizado. Então, contabilmente, ele reconheceu isso aí. Como ele não pode reduzir esse valor fiscalmente, né, o ativo fiscal ele fica com um valor maior, ou seja, vai ter uma diferença ali, não vai? Vai. Essa diferença ela vai ser dedutível lá na frente? Vai. Então, isso gera um ativo diferido. E o que é que a questão quer? Portanto, a alternativa correta aí de 65 é letra E. 66. Uma empresa apresentava em 31 de 12 de X0 o seguinte balanço patrimonial, aí na mesma coisa, tributação do lucro. No ano de X1, a empresa oferiu receitas à vista no valor de 50 mil e incorreu em despesas à vista no valor de 80 mil. Né? Foi feito um estudo e constatou que a empresa ela apresentava perspectiva de lucro futuro, então ela vai poder compensar esse prejuízo. Então, quando chegou aqui em X1, a empresa teve receita de 50 mil, teve despesas de 80 mil, portanto, o resultado foi o quê? Um prejuízo. Um prejuízo de quanto, Silvio? Prejuízo de 30 mil. Esse prejuízo, como ele falou, que a empresa tem perspectiva de lucros no futuro, esse prejuízo fiscal é um prejuízo que a empresa vai ter direito ao quê, Silvio? A compensar no futuro, certo? Aí beleza, aí quando chegou em X2,
A empresa teve receita, ó, o lucro vai ser igual. A receita, né, menos despesa, que é o lucro contábil, mais adições, não teve, menos exclusões, menos compensação. Não teve nada, só pode ter compensação. E o que são essas compensações, Silvio? A empresa ela pode se utilizar do lucro, né, ajustado, né, 90 mil menos 70 mil, vai dar quanto, Silvio? Vai dar, isso aqui vai dar 20 mil. Ela pode utilizar 30% desse lucro ajustado para compensar prejuízos fiscais. Certo? Tem prejuízos fiscais, Silvio? Tem, tá aqui, ó, 30 mil de prejuízo fiscal. Então ela pode utilizar 30% de 20 mil, dá quanto? Dá 6 mil. Ah, certo. Então esses 6 mil, né, ela pode utilizar 30% do lucro ajustado para compensar prejuízos fiscais. 90 menos 70, 20. 30% dá 6 mil. Beleza, né? Então, o lucro que vai ser tributado, o lucro fiscal, vai ser 20 mil menos 6. 20 mil menos 6, 14 mil. 14 mil vezes 34%. 14 mil vezes 34% vai dar quanto, Silvio? Vai dar 4.760. Portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. 67. De acordo com as normas vigentes contábeis, as normas contábeis vigentes no Brasil, assinale a opção que indica a correta classificação contábil das perdas estimadas em contas a receber. Você tem lá clientes e aqui você tem perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Ele quer saber a classificação que é que a gente vai fazer contabilmente com isso aqui. Primeira coisa, ele vem lá. Redutora da receita de vendas na DRE. Falso. Não é redutora da receita de vendas, né? Na DRE. Falso. Passivo no balanço patrimonial. Falso. A atividade operacional da demonstração de fluxo de caixa. Isso é absurdo. Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa não entra dinheiro nem sai. Para ser fluxo de uma atividade, tem que haver fluxo, tem que haver entrada ou saída de recursos, certo? Então também não. Ajuste positivo do lucro líquido na conciliação entre o lucro e o caixa, na demonstração do fluxo de caixa, né? Aí sim, né? É um ajuste positivo, a gente vai ter o lucro, aí a gente vai ajustar através de perdas, né, com estimativa de crédito de liquidação duvidosa e a gente vai ter um lucro ajustado. Eu até, na parte de fluxo de caixa, eu até te falei. Eu disse, olha, o melhor disso aqui é a gente pegar pela variação lá no balanço. Entretanto, a FGV, ela faz o quê? Ajusta logo a PCLD, logo no lucro líquido. Então, ela é um ajuste positivo por quê? Porque você entra somando ajuste positivo no lucro na conciliação aí, na DFC, pelo método quê? Método indireto, também chamado de método da reconciliação. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Questão 68. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, revisado, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, não é possível que relatórios financeiros de propósito geral forneça toda e qualquer informação que todo usuário repute ser relevante. Assinala a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação do relatório financeiro de uma entidade de acordo com a estrutura conceitual. Certo? Essa restrição presente, pessoal, né, é a restrição de custos, certo? De custo, porque muitas informações, o benefício, né, tem que ser maior do que o custo para que você consiga aquela informação. Está lá isso no pronunciamento, né? Aí ele vem, né? Assinala a opção que indica a restrição presente no processo de elaboração e divulgação do relatório. O custo de gerar a informação. E isso é uma restrição que está presente lá no processo de elaboração e divulgação, está lá no CPC 00. Ah, se a subjetividade da contabilidade nada a ver, porque quando ele vai destrinchar sobre essa restrição de custos presente no processo de elaboração e divulgação, ele trata que essa coisa de você analisar o custo, isso é subjetivo, depende de pessoas para pessoas. Mas a restrição é o quê? É o custo, certo? Para gerar informação. A complexidade também não, né? O número de páginas das demonstrações contábeis tem nada a ver, a intenção em não fornecer informações estratégicas também não. A principal restrição presente aí vai ser o custo de gerar informação,
Portanto, alternativa correta aí, letra A. Questão 69. A editora Ler comprou os direitos autorais sobre o livro, sobre um livro de 800 mil, em 31/12/2011. Falei que isso aqui era a questão certa na prova. O contrato tinha duração de 10 anos. Em 31/12/2014, os contadores da editora fizeram um estudo e constataram que os benefícios gerados pelo livro para a editora nos anos remanescentes seriam de 490 mil. Ou seja, realizou um teste de recuperabilidade. Considerando que a editora utiliza o método da linha reta para amortizar seus ativos intangíveis, o valor da amortização acumulada em 31/12/2015. Beleza. Então a gente vai ter aqui de 31/12/2011 até 31/12/2014, ele vai chegar aqui com um valor, né? Ele vai chegar com um valor deu pane aqui, ele vai chegar com um valor da amortização, né? E posteriormente nós teremos, né, outro valor, né? Então a gente vai calcular essa amortização até 31/12/2014. Beleza. Então aqueles 800 mil, né? Aqueles 800 mil, ele vai ser amortizado, né? Vai ser amortizado em quanto tempo? Em 10 anos. Então significa que todo ano você vai amortizar quanto dele? Todo ano você vai amortizar, né? 800 dividido por 10, 80 mil. Todo ano 80 mil. Então em 2012, 80 mil, 2013, 80 mil e 2014, 80 mil. Então quando chegar, né? Fechar aqui, porque deu pane, né? Então, quando chegar, a gente tem ali os 800 mil, né? Enquanto a gente conserta aqui, a gente vai ter ali 800 mil em 2012, 80 mil em 2012, 80 mil em 2013 e 80 mil em 2014. 3 vezes 8, 24. 240 mil. Então, aquele intangível que ele estava com um valor de 80 mil, a gente vai diminuir os 240 mil dele, certo? 800 mil menos 240, que é a amortização até aquele período, ele vai estar com que valor, Silvio? Ele vai estar com o valor 800 menos 240, ele vai estar com o valor de 560 mil. Perfeito, 560 mil. Aí vai ser no momento que a gente vai realizar o teste de recuperabilidade, né? Vamos ver aqui que a gente vai comentando aqui mesmo, né? Olha só, então 800 está ali, menos 240 vai ficar com 560, deixa eu fechar aqui, 560, só que o valor recuperável dele é quanto? É 490. E como o valor recuperável dele é 490, a gente vai ter que reduzir ele a 490. Aí vai constituir uma provisão para perdas ali, né? Provisão para perdas com teste de recuperabilidade de quanto? 560 para 490, 70 mil. Beleza. Mas o interessante é que a partir dali, ficou bom aqui, né? Então a gente vai ter o intangível, que ele tinha um valor de quanto? De 800 mil, e ele vai estar com uma de 240 mil de amortização acumulada, enquanto 31/12/2014. Portanto, 560 mil antes do teste. Aí depois do teste ele fala que vai estar com que valor, Silvio? Com valor de 490 mil. A gente vai reduzir isso aqui a 490 mil. Então, após o teste, ele vai ficar 800 menos 240, 560 menos 70 mil. Portanto, 490 mil, que é o valor que consegue recuperar. E a partir daqui, 31/12/2014, como houve uma mudança nessa estimativa inicial, a partir daqui, esse valor vai substituir o valor, né, o custo de aquisição. Esse valor vai substituir o custo de aquisição. Então, a amortização a partir daqui, anual a partir daqui, vai ser quanto? Vai ser 490 mil dividido pela vida útil. Qual é a vida útil, Silvio? A vida útil vai ser 7 anos. Porque eram de 10. Mas já teve o ano 2012, 2013 e 2014. Então a amortização aí anual vai ser 490 dividido por 7, que vai dar 70 mil. 70 mil é do ano de quando, Silvio? Do ano de 2015. Mas só que você já tinha uma amortização lá dos 3 anos anteriores de 240 mil, certo? Mais 70 mil, correspondente ao ano de 2015, você vai ter uma amortização de quanto?
de 310 mil, né? Portanto, alternativa correta, letra B de bola, ok? Tranquilo, né? Nós estamos ao vivo, daqui a pouco a gente responde aí umas perguntazinhas aí. É porque, né, a gente fez aí desse jeito, porque aí a gente disponibiliza no canal YouTube, né, que vai ficar melhor aí para quem não assistir ao vivo. Tá sendo gravado ao vivo essa zorra aqui, tá vendo? Ah, não, ao vivo, né? Então, mais um aí. A companhia B possui participação societária na companhia... A possui participação societária na companhia B, né, investida, com participação de 18% do capital social. O diretor financeiro da companhia A é membro do conselho de administração da companhia B. De acordo com a lei 6.404, o investimento em B deve ser avaliado no balanço patrimonial de A pelo... Olha só, vai ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial, os investimentos em coligadas, os investimentos em controladas, que estejam sob controle comum, pertençam ao mesmo grupo econômico. E o que é o investimento em controlado? É quando o investidor é titular de direitos que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Ok. E coligada é quando a investidora ela tem influência significativa na investida. Influência significativa na investida, né, é quando, né, é presumida quando a investida tem 20% do capital votante. O que é ter influência significativa? É o poder de influenciar nas decisões políticas, financeiras e operacionais da investida. Isso é presumido quando tem 20%. Mas tem lá na Lei 6.404, tem um rol, né, de coisa que individualmente ou em conjunto leva a ter, né, você chegar à conclusão que tem-se uma influência da investidora na investida. A independência tecnológica, várias situações. E uma das situações é você poder participar do conselho de administração da outra. Imagina se a investidora, ela participa do conselho de administração da outra. Se ela participa do conselho de administração da outra, ela está participando das decisões políticas, financeiras e operacionais da investida. Certo? Então, portanto, aí se o diretor financeiro da companhia A é membro do conselho de administração de B, aí a gente diz sim que está tendo uma influência significativa, e entendo uma influência significativa, essa zorra aí é uma coligada, e sendo uma coligada vai ser avaliada através de quem? Através do método da equivalência patrimonial. Portanto, alternativa correta, letra E.